falou uma frase que uns dias atrás eu não me esqueci mais. Ele disse assim, ele colocou uma imagem de um cordeiro, uma cruz assim com espinhos. Cara, que frase fabulosa ele disse. Ele disse assim, a degradação da humanidade foi tão grande que foi capaz de irar um cordeiro. Lembra do que está escrito? Vamos fugir da ira do cordeiro. A degradação da humanidade foi tão grande que foi capaz de deixar um cordeiro irado. É terrível. Para deixar um cordeiro irado, irmãos, é preciso algo assim realmente terrível. E é exatamente o que vai acontecer aqui, né? Versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então o que temos aqui? Temos os livros das obras e o livro da vida. No livro das obras vai estar registrado tudo que os homens fizeram. Certo? E o livro da vida vai ser conferido se o nome da pessoa vai estar lá. Certo? Muito bem, vamos seguir. O mar entregou os mortos que nele haviam. E a morte e o além entregaram também os mortos que neles haviam. E eles foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O quê? O lago de fogo. E todo aquele que não achou-se inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é pior que o próprio inferno, viu? Porque o lago de fogo é a ira de Deus. Então aqui, quando João, aqui está bem cronologicamente citado mesmo. Depois do milênio, juízo final. O trono branco vai se mostrar. E os mortos terão que se apresentar. Os que não andaram, que não tiveram Deus, vão ter que se apresentar diante do trono para serem julgados. E alguém pergunta, bem, mas já não estavam no tormento? Por que vão ter que ser julgados de novo? Porque o Senhor vai fazer questão de dizer o porquê estão lá. E a verdade é que ele nem precisava disso, né, irmãos? Ele nem precisava, mas ele é tão justo, ele vai trazer todos à sua presença e vai dizer, sabe por que vocês estavam lá durante, sei lá, 300 anos? Por causa disso aqui. E já mencionei para vocês isso. Eles vão ser ressuscitados com corpo físico. E depois de serem sentenciados, e depois de ser dito por que estavam em tormento durante tanto tempo, serão novamente lançados no inferno. Agora com uma grande diferença, com corpo físico. Antes eram seus espíritos, que eram lançados no fogo. Depois do juízo, eles serão lançados com corpo e tudo. E aí lembramos das palavras de Jesus. Vocês não devem temer aqueles que podem tocar ou matar apenas o corpo? Não podem tocar na alma? Temam antes esse, aquele que pode lançar no inferno alma e corpo juntos. Ele estava falando do Pai. Entende? Então é algo realmente muito grave, ok? Mas como eu disse, o juízo do trono branco serão para os ímpios. Agora deixa marcadinho aí, abra comigo, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos falar do tribunal de Cristo, esse nós vamos nos apresentar. 2 Coríntios
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha só o que está escrito ali. Aleluia. Olha só. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fizeram por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Pode voltar para o Apocalipse. Então, observe. No tribunal de Cristo, aqui vai se dar as recompensas também. Ok? No tribunal de Cristo, quando você se apresentar, eu e você, nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo, vamos receber recompensas. Pela nossa fidelidade, pela nossa lealdade, enfim, por tudo aquilo que praticamos pela fé em obediência a Ele. Amém. E aí entra uma questão aqui que poucos sabem disso. A verdade é que muitos desconhecem. E aí tem muitos ignorantes que atribuem isso à acepção de pessoas. Deixa eu lhe dizer algo aqui, irmãos. No reino de Deus, nós não seremos iguais. Uns terão um nível de glória maior que outros. Porque essa é a recompensa. Quando o Senhor falou das parábolas dos talentos, ele estava falando disso. A um será dado 30, a outro será dado 60, e a outro será dado 100. Na glória, nós não seremos iguais. Haverá distintos corpos de glória. O seu corpo de glória, o nível de glória que você vai carregar vai ser diferente do outro, se você se empenhou mais aqui do que ele. A verdade é que Deus seria totalmente injusto se ele fizesse o contrário. Se alguém se consagrou, morreu mais, se entregou mais do que o outro que só viver para ganhar a salvação, e aí naquele dia vão ter o mesmo nível de glória, isso seria injusto se Deus fizesse. Mas quando ele fala da parábola dos talentos, ele está dando um indicativo. Quanto maior se doar, quanto mais fidelidade, porque inclusive ele falou da fidelidade, que teve um camarada que recebeu um talento e não foi fiel com aquilo. Pelo contrário, ele enterrou o talento. Foi assim? Então entenda, diante dele, nós teremos distintos corpos de glória. E aqui é uma observação para todos nós. De repente alguém diz assim: não, eu sendo salvo é o suficiente. Irmãos, isso é ter uma mentalidade muito pequena, sabia? É a mesma coisa daquilo que dizem: eu não quero nada aqui, me deixa aqui quietinho no meu canto. Porque isso dá uma conotação de humildade, mas não tem nada a ver. Em nenhum momento Jesus proibiu alguém de querer ser grande com motivações corretas. Sabe o que foi que ele disse? Se algum de vós quiser ser grande no reino de Deus, seja o primeiro a ser. Quer ser grande? Quer. Então primeiro começa sendo o menor. Aleluia. Ele não proibiu. Porque no reino dele haverá distintos níveis de glória. Sabe aquele jargão que se usa muito?
diziam antigamente, não sei se você foi ensinado dessa maneira, por exemplo, tá? Eles diziam assim, ó, quanto mais almas você ganhar, mais pérolas você vai ter na sua coroa. Quem ouvia isso? Não era assim que nos ensinavam? Quanto mais almas você ganhar, mais pérolas vai na sua coroa. Eles tinham uma ideia certa, mas o entendimento errado. Percebeu? Eles tinham a ideia certa, mas o entendimento deles era errado. Mas de fato essa é a verdade absoluta do reino de Deus. De acordo com a entrega de cada um, o tribunal dele vai nos entregar uma recompensa. Você foi fiel nesse nível, filho. Muito bem, filho. Eu vou lhe dar uma medida 10 de glória. Obrigado, Senhor. Nível 10. Confabula comigo. Nível 10 de glória. Vai se apresentar outro. Filha, você foi fiel. Parabéns. Eu vou lhe dar a medida 30 de glória. Obrigado, Senhor. Observa que o segundo que saiu com um nível maior do que o primeiro. Chega um outro. Filho, você foi fiel. Eu daria a medida 100 de glória. Obrigado, Senhor. Graças a Deus que lá não vai ter inveja, não é? Amém. Não vai ter ninguém birrento. Puxa vida, ficou com um nível de glória maior do que o meu. Mas observa como foi a carreira dele na terra. Observa quantas cicatrizes ele entrou no tribunal de Cristo e foram convertidas em glória. Eis a questão. Percebe? E além das recompensas, o Senhor está bem claro dizendo ali que tudo o que fizemos com o corpo, quer seja bem, quer seja mal. Ao que tudo indica, não é que isso vai definir a nossa exclusão do reino. Me parece que não é isso que a Bíblia está dizendo. O fato de eu ter feito coisas ruins. Tipo, não que eu me entreguei a isso, não me entenda direito, por favor. À medida que eu fui tropeçando e fui sendo justificado através do arrependimento, né, coisas desse tipo. Isso me parece que o mal que Paulo diz é o fato de que essas coisas vai lhe tirar a medida de glória que você poderia adquirir. Se chegarmos no tribunal de Cristo, não significa que nós vamos ser sentenciados a céu e inferno, porque ali é um lugar de recompensa e de um acerto de contas no sentido de poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito isso, você não era para fazer aquilo, você vai ter isso, mas não que vamos perder a salvação. Se a gente chegar no tribunal de Cristo, a gente só precisa chegar lá. Entenderam a diferença? Trono branco e tribunal de Cristo? Ok? Vamos entender? Muito bem. Capítulo 21. Versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar não existe. Observa, vai haver um novo céu e uma nova terra. E agora eu quero que você abra comigo aí, deixa marcadinho também, é bem do ladinho aí, segunda epístola do apóstolo Pedro. Abra aí comigo, capítulo 3. Eu já li isso uma vez, vou ler de novo, versículo 10. Segunda Pedro 3,10, está escrito assim: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus, vai relacionar céu e terra, tá? Passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia,
os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Pode voltar para o Deus. Então perceba, novo céu e nova terra. Porque, como eu disse, a criação precisa passar por um processo de purificação. De que maneira Pedro respondeu isso? Ardendo em fogo. Para remover impurezas do ouro, fogo. Percebeu? Pedro disse: de que maneira receberemos novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. Esses aqui não habitam a justiça, irmãos. Céu atmosférico, totalmente contaminado. Céu cósmico, cheios de espíritos, principados, potestades, tronos da maldade e árvore do mal. Claro que ali se movem anjos, porque eles têm que estar ali para se opor a eles quando oramos diante de Deus, uma série de coisas, como o exemplo de Daniel. Terra, nem se fala. Olha como está a terra. Os fragmentos de maldade nos rodeiam de perto. Então entenda, céu e terra precisam ser novos céus e nova terra. E isso vai acontecer pelo fogo. Pedro disse que esses elementos arderão e fogo se dissolverão. Imagina, santo Deus, imagina o nível que vai ser isso. Me parece uma espécie de cataclisma. Nada mais é do que uma operação do próprio Deus para trazer novos céus e nova terra, que habita a justiça. Amém? Deus, amém. Vamos seguir. E o mar já não existe, versículo 1. Para quem gosta de mar aí, sinto muito, não vai ter mais mar. Mas o lago de água cristalina está bom demais, né? Glória a Deus. Versículo 2. É o que João diz, né? Poxa, caramba, né? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então observa, a terra vai ser restaurada, ok? Vai habitar a justiça plena na terra. Os céus serão novos céus, de tal maneira que os céus de Deus, que é o terceiro céu, vai descer. E ao que tudo indica, ele vai ficar suspenso nas nuvens do céu. Ou alguns acreditam que vai se encaixar com a terra. Aí a gente já não sabe. Mas eu particularmente acredito que a nova Jerusalém vai ficar suspensa no céu. Por isso se tem o exemplo de Jacó, a escada, a dimensão, corredores espirituais que vão ligar a terra e o céu. Nós vamos nos mover na terra e de súbito vamos estar lá em cima. Pensando, irmãos, entenda como isso vai ser glorioso. Muito glorioso. Entende? A nova Jerusalém vem como uma noiva preparada. Meu Deus do céu. Amém. Glória a Deus. Versículo 3. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Diga amém. Amém. Entende, irmãos? Sabe o que é o tabernáculo de Deus aqui? Vou lhe dar um exemplo. João diz: ele veio para os que eram seus, os seus receberam, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é tabernaculou entre nós. E aí aqui nós vemos o quê? O tabernáculo de Deus vai estar com os homens. Quem é o tabernáculo de Deus? A pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Ele vai estar entre nós, o tabernáculo de Deus. Aquele que um dia tabernaculou conosco em carne, agora na sua essência, na sua majestade, na sua glória, ele vai habitar entre nós. Amém. Glória a Deus.
Naquele dia, eu e você não vamos mais precisar fechar os olhos e orar. Ele vai estar diante de nós, ó. A gente não vai precisar mais disso, irmão. Aleluia. Finalmente Ele vai estar conosco e nós com Ele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Seguimos. Versículo 4. Ele, o tabernáculo de Deus, Jesus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Falou para João, né? Pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está feito. Por 3 vezes a Bíblia menciona está feito, ou está cumprido. Primeiro, as últimas palavras de Jesus na cruz. Segundo, quando a última trombeta foi tocada. Terceiro, está feito. A consumação de todas as coisas se dará aqui. Ponto final. E aí viveremos, irmãos, nós não podemos mensurar a grandeza do que é ser eterno. Só para você ter uma ideia, os cientistas são malucos e dizem que a Terra tem não sei quantos milhões de anos. Mas a verdade é que provavelmente a Terra deve ter 6.000 anos ou um pouquinho mais. Agora pense comigo. Se só a Terra já tem 6.000 anos, e Gênesis diz que antes que houvesse dia, ele já era. Imagine se a gente fosse aqui mensurar quantos anos deve ter o Senhor. A verdade é que isso nem existe para ele. Mas se a gente fosse falar aqui na nossa linguagem, só a Terra tem 6.000 anos. Mas ele é a própria eternidade. E aí, como é que fica? Já parou para se perguntar o seguinte: poxa vida, para alguém vir à existência, precisa ser gerado por outro. Correto? Para alguém existir, precisa ser gerado por outro indivíduo. Mas e Deus? Quem o gerou? Para que ele viesse a existir? Ninguém. Por isso que ele diz: eu sou. Eu me empolgo com ele, irmãos. Meu Deus. Eu sou. Antes que o mundo viesse a existir, desde a eternidade eu sou. A própria eternidade está dentro dele. É difícil de entender. Eu espero que naquele dia ele nos revele todos esses mistérios. Né? É algo realmente impressionante, irmãos. Muito bem. E ele segue dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui escreveram em grego, né? João escreveu em grego, ou traduziram em grego, mas o Senhor não falou o Alfa e o Ômega. Ele falou: eu sou o Aleph e o Tav, que é em hebraico. Como foi traduzido para o grego, foi Alfa e Ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última. Mas a primeira do hebraico e a última é Aleph e Tav. Ok? Com certeza ele falou isso daí, ao invés de Alfa e Ômega. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Observa que mais uma vez o Senhor vem com a advertência. A gente que não gosta de ser advertido, irmãos, mas observa que tem todo um sonho aqui, vamos dizer, né? Meu Deus, a grandeza da eternidade. E aí de súbito o Senhor vem mais uma vez e dá um alerta.
E o alerta é algo que a gente precisa levar em consideração. Os covardes, os incrédulos, essas coisas a gente pode entender perfeitamente. Covarde aqui é algo de tímido de espírito. É alguém que é tímido de espírito. Incrédulo, você já sabe. Abomináveis, ora, quem pratica abominações. Homicidas, eu nunca matei ninguém. João diz que quem fere o irmão pelas costas, falando mal dele, é homicida. Então o bicho pegou aqui. Percebeu? Estou só ampliando o seu entendimento. Adúlteros, muito mais do que algo de marido e mulher. Nós podemos praticar adultério espiritual. A prova disso foi o caso do profeta Oséias. Quando o Senhor mandou ele casar com uma prostituta que simbolizava Israel. Quem é que tinha coragem de fazer isso, hein? Oséias foi um cara tremendo. Mas ele foi, porque aquilo era um oráculo para a nação de Israel. E o Senhor disse: Israel é essa daí. Ela se casou com Oséias, viveu uma vida de matrimônio, mas depois procurava muitos amantes. Aí o Senhor dizia: veio Oséias, assim é meu povo. Adultério espiritual. Porque às vezes a nossa alma nos engana e faz a gente acreditar que estar com Deus, unicamente com Ele, viver uma vida para Ele, não é o suficiente, não me completa. A alma é enganosa. Aí o que eu faço? Eu procuro amantes para ver se me completa. Porque na minha cabeça eu penso que Deus não é o suficiente. E aí eu procuro qualquer outra coisa. Certo? Feiticeiros. Não, eu não pratico feitiçaria. Pecado de rebelião é como a feitiçaria. É rebelde, então é feiticeiro. Percebe? Está aqui. O Senhor falou isso através de Samuel. Idólatras. Não, eu não me dobro a imagens. Bem, e a idolatria do eu? Como é que fica? A geração de Noé era idólatra, não porque adorava outros deuses, mas porque veneravam a si mesmos além do normal. Isso se chama humanismo. E isso é um princípio do Principado da Grécia. Você entendeu? A advertência veio, né? Poxa, eu estava tão feliz, de súbito vem a advertência. O Senhor é bom. Que bom que Ele faz isso. Que bom que Ele faz isso, irmãos. Aleluia. Ah, como Ele é um Pai amoroso, Ele faz isso, Ele adverte. Para a gente não cair fora da Sua presença. Porque Ele nos quer perto dEle. Aleluia. Por toda a eternidade. Consegue entender isso? Glória a Deus. Então as advertências são necessárias, irmãos. Entende? Então a idolatria, ela não se resume apenas em eu pegar um pedaço de pau e fazer alguma coisa desse tipo. Você vai entender? E todos os mentirosos, isso aqui não preciso nem falar. E a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Muito bem, aí o Senhor mais uma vez vira o capítulo, digamos assim, e aí entra mais uma vez no consolo, versículo 9. Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio e lhe falou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. Imagine um lugar como esse que você vai habitar, irmãos, e morar com Ele para sempre. E havia um muro grande e alto com 12 portas. Em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas no lado leste, no norte,
3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha a recompensa deles. Me diga se eles não mereciam isso, irmãos. Os caras têm um nome cravado em 12 colunas da cidade. Vem dizer se eles não mereciam esse nível de glória. Olha o que os caras fizeram. Percebe como vai ser nível de glória? Olha o que eles fizeram, irmãos. Pode ter certeza que nenhum de nós nunca terá um nome gravado lá como eles tiveram. Percebeu? Eles mereciam isso. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrada ou quadrangular. Seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste e ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. 12.000 estádios equivale a 2.220 quilômetros. Olha o tamanho dessa cidade, de comprimento, de largura. 2.220 quilômetros. Daqui para São Paulo, dá 1.000 quilômetros, 1.000 e pouquinho mais ou menos, dependendo do lugar. Dependendo da cidade. 2.000 quilômetros de extensão, largura, altura. Consegue entender? Olha como é fabulosa essa cidade. Também mediu seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados, ou seja, 65 metros de altura. Uau! Rapaz, Deus Ele faz umas coisas extravagantes, né? Meu Senhor. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, só pedra preciosa, tá? O quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º fundamento de ametista, só pedra preciosa. Tem alguns judeus messiânicos que, talvez isso seja uma crença deles, mas eles dizem que são 12 fundamentos, são 12 pedras preciosas, isso equivale a um mês que você nasceu. Por exemplo, se eu nasci em abril, 4º mês, a pedra, é o que eles dizem, né? A gente não pode descartar, que os caras são impressionantes, né? Se isso é verdade, ele diz que cada pedra dessa equivale a você, ao mês que você nasceu. Percebe? Isso é o que eles dizem, né? Vamos seguir então. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Diga amém. Amém. As nações andarão em sua luz. Haverá nações na terra, viu? E os reis da terra lhe darão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará, mais uma advertência, nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amém. Meu Deus, vamos seguir, irmãos, já estou terminando. Capítulo 22. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como o cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. Irmãos, a Nova Jerusalém é uma cidade espiritual, viu? A gente precisa entender isso. Lembra quando Hebreus diz, só para abrir um outro parênteses aqui, que Abraão, quando ele foi peregrino na terra, não sei se alguém já leu isso,
quando ele foi peregrino na terra, indo para um lugar que Deus disse para ele ir, Abraão, ele foi o pai da fé, porque os seus olhos estavam além daquela terra que o Senhor tinha prometido para ele. Hebreus diz que ele caminhava olhando para uma pátria que não era dessa terra. Ele está falando da Nova Jerusalém. Abraão viu a Nova Jerusalém antes de todos. Não é à toa que ele viu o Cordeiro antes de todo mundo. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando foi? Os 3 lá que foram visitar ele antes de destruir Sodoma e Gomorra, lembrado? Eram 3 anjos, um deles era o Senhor materializado. Eles sentam e almoçam juntos. O judeu messiânico, que é a cobertura espiritual de todos os judeus messiânicos, chamado Asher Intrater, ele tem um livro chamado Quem Almoçou com Abraão? É tremendo, rapaz. Deus se materializou, mais uma vez, conseguiu fazer uma façanha tremenda, né? Se sentou com Abraão e comeu com ele. Aí os anjos se levantam, o Senhor vai e diz: podem ir agora. Eles vão em direção a Sodoma e Gomorra. E ali, um pouco antes da destruição, o Senhor materializado começa a conversar com Abraão. E Abraão sabia que era o Senhor. Ele disse: Senhor, se houver lá tanto justo, o Senhor vai destruir aquele lugar? Aí disse que o Senhor disse: se houver tanto justo naquele lugar, eu não vou destruir. E Abraão, se houver tanto, ele foi diminuindo, se eu não me engano, ele começou com 100, foi para 70, foi para 50, alguma coisa assim. Abraão foi diminuindo, o Senhor disse: se haver esse tanto de justo, eu não vou destruir. Mas a verdade é que não havia todos esses justos, só havia um. Ló e sua família. Aí diz que o Senhor sai, desaparece. O Senhor conversou com Abraão. E Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Era ele. Entendeu? Então Abraão olhava com a pátria que vinha do alto. Era essa cidade que Abraão estava vendo. Ok? Muito bem, versículo 2 seguimos. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Lembra que eu disse domingo passado? As folhas das árvores é para a cura das nações, para manter a sua longevidade, mas o fruto da árvore será para nós. Porque nós seremos imortais. Glória a Deus. Entendeu? Agora você entende, vou abrir outro parênteses para seu conhecimento. Você entende agora porque Deus colocou uma espada flamejando na entrada do jardim quando Adão e Eva pecaram? Lembra que está escrito assim? Adão e Eva pecou e o Senhor os expulsou do jardim. Ele não foi tolerante àquilo. E olha que ele é muito bom, mas ele não foi tolerante àquilo. E ele pega e saiam daqui do jardim. Eles saem. Quando eles saem, o Senhor coloca uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro da entrada do jardim. Ninguém sabe por que o Senhor fez aquilo. Mas a verdade é que o Senhor estava protegendo Adão e Eva. De quê, pastor? Lembre-se que no jardim havia a árvore da vida. Se eles voltam no jardim e comem o fruto da árvore da vida, se tornariam pecadores para sempre. Aí não tinha mais jeito para nós. Rapaz, como ele é bom, cara. Se eles comem, seriam pecadores eternos. Não tinha mais jeito. A descendência ia vir. Nós chegaríamos aqui, seríamos pecadores eternamente. E o destino seria óbvio o inferno. Aí, para proteger Adão e Eva e todos os homens, para dar uma oportunidade para os homens se arrependerem, ele protegeu o jardim para eles não comerem do fruto que dava imortalidade. Percebeu? Só para efeito de informação. Versículo 3. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará seu nome. Esse dia, irmão, será glorioso. O Senhor falou para Moisés: ninguém nunca me viu e viveu.
É por isso que ele enviou o Filho, para se dar a conhecer aos homens, ainda que fosse por sombra. Mas naquele dia, nós vamos ver a formosura do nosso Deus. Aleluia. Sua face vai ser descoberta e nós vamos ver. Imagina como ele deve ser belo. Meu Deus, isso é tremendo. Muito bem. Versículo 5: não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 6: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Mais uma advertência: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que isso significa? Guarde tudo que você ouviu durante esse tempo. Guarde toda vez que você olhar para esse livro. Medite em Apocalipse. Tenha expectativa desse dia. Não pense apenas na grande tribulação como vai ser terrível. Pense que na grande tribulação o Senhor vai nos colocar debaixo das suas asas, até que todas as coisas se cumpram sobre a terra. Se você estiver nele de fato até lá, você não precisa ter medo. Então, a advertência é: bem-aventurado ou feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Quantos estão entendendo? Amém. Versículo 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda na impureza. Quem é justo, continue praticando justiça. E quem é santo, santifique-se ainda. Mais uma advertência. Ele está dizendo: ei, a questão é que se você segue sendo santo, não de perfeição, porque a palavra santo significa separado do mundo, separado de algo que ofende a Deus. Santo não fala de perfeição, já falei isso muitas vezes. É alguém separado e que se mantém separado. Separarmos das trevas e do mundo foi Ele que nos separou, mas manter-se separado é papel nosso. É decisão nossa manter-nos separados ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Consegue entender? E ele disse: quem é justo, siga praticando justiça. Mas se você por acaso é injusto, fica à vontade. É o que ele estava dizendo. Continue praticando justiça. Fica à vontade. Se você é impuro, você está sujo, fica à vontade. Suje-se ainda. Aí depois a gente conversa. É mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Ok? Versículo 12, mais uma vez ele diz: eis que cedo venho. Outra advertência, irmãos. Observa que diariamente ele dizia: eis que cedo venho, eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham, olha aí, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Que tremendo! Ficarão de fora, aí vem outra advertência: os cães, os feiticeiros. Os cães aqui não é cachorro não, tá? Aqui não tem nada a ver. Tem gente que pode pensar isso, né? Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Não sei se você sabe, mas cães eram, os gentios eram chamados de cães pelos judeus, porque eles consideravam os gentios impuros. Mas aqui o cães foi a expressão que foi usada devido à cultura da época, mas tem tudo a ver com quem é impuro de
fato, dentro, na sua alma, no seu coração, na sua essência. Entendeu? Muito bem. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Repita comigo, o Espírito e a noiva dizem vem. E ele segue dizendo, e quem ouve diga vem. Quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Dou testemunho a todo o que ouvi as palavras da profecia desse livro. Isso era João dizendo, tá? Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo veio. E aí ele termina dizendo, amém, vem Senhor Jesus. João foi tremendo, irmãos. Meu Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eis que cedo veio. Aleluia. Eis que cedo veio.